Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor Deus, hoje para estudar sobre o livro de Eclesiastes. Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, nosso coração, Senhor Deus, para que extraiamos alguma coisa, Senhor Deus, para a melhoria da nossa vida. Abençoa os teus servos que vieram, que estão aqui nessa noite, os que não puderam vir também, traz em paz, abençoa a vida, Senhor, alcança, Senhor Deus, também com a tua glória, se é motivo de enfermidade, Senhor Deus, cura, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus, dá-nos uma boa aula, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Bom, irmãos, então vamos dar início à aula de número 4, o livro de Eclesiastes. Os irmãos viram aí a gravura que foi colocada aí, é justamente sobre isso que trata o livro de Eclesiastes. É o tempo, irmãos, é o tempo. Um ponto principal no livro de Eclesiastes é justamente o tempo e como que nós vivemos esse tempo. Vamos ler a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 1, do mesmo jeito que foi o livro de Provérbios. Já no início, aqui também fala do mesmo jeito, alguma coisa, o motivo dele estar escrevendo. Eclesiastes capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então, irmãos, nós estamos vendo aí que esse homem que está escrevendo aqui, nós já sabemos e já vamos adiantar que é o próprio Salomão, ele mesmo se identifica, mas é um Salomão totalmente diferente de Cantares e de Provérbios. Cantares, irmão, ele está, eita, vamos lá, e tal, meu amor, beijinho pra cá, beijinho pra lá. Aqui não, irmão, aqui ele está, me mata logo, Senhor. Aqui ele está, irmão, está depressivo aqui. Ele está em depressão aqui. Tá? Então nós vamos ver aí justamente a razão dele estar escrevendo esse livro. Então nós já vimos aí, irmãos, a lição de número 1, introdução aos livros poéticos e o livro de Jó. Lição de número 2, o livro dos Salmos. A lição de número 3, o livro dos Provérbios. A lição de número 4, hoje, então, o livro de Eclesiastes. Algumas perguntas também para a gente nos situar aqui, a gente tentar chegar lá no decorrer dessa lição. Eclesiastes significa o quê? A gente vê muito essa palavra na Bíblia Sagrada, irmão, estultícia. O que é estultícia? E aí você vai ver isso muito, principalmente em Provérbios e em Eclesiastes, você vai ver muito essa palavra estultícia. O versículo 9, está aqui o versículo, mas tá, o capítulo 9, versículo 8, fala de santidade e unção. Qual é esse capítulo, irmãos? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse texto está falando de santidade. O que quer dizer lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás? O que significa isso? O que quer dizer isso aí? Aí nós vamos tentar falar alguma coisa aqui, tá? Então, irmãos, aí a introdução, o título hebraico do livro de Eclesiastes é aquela palavra que nós falamos em Provérbios, Kohelet, ou alguns falam Kohelet, alguns falam Kohelet, que o autor dá a si mesmo. Ou seja, essa palavra, o pregador, eu
o pregador é Corelet, tá? Venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Conforme mostrado no comentário de Provérbios, a palavra Corelet pode ser traduzida como pregador, orador, coletador. E tem também o sentido de um pregador diante de uma plateia. Era uma pessoa que chamava várias pessoas para poder ouvir o que ele iria falar. Por isso que é traduzido como pregador. Eis, ele vai dizer, capítulo 7, 27, eis o que eu achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar meu juízo. Tá? Salomão foi capacitado com a sabedoria divina para a tarefa de governar. O relato de seu encontro com Deus no livro de 1 Reis descreve como foi Salomão, como ele foi capacitado por Deus. E nós já vimos isso aí, né? E falamos também sobre o livro de Provérbios, como ele pediu ali, o que ele pediu para Deus. Então, a autoria, irmãos, sem dúvida nenhuma, é o próprio Salomão. Ele mesmo se identifica: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E comprova que se trata do rei de Israel. Eclesiastes 1,16, ele vai dizer: disse comigo, eis que me engrandeci. Olha como ele está tratando a sua vida. Qual é a concepção que ele estava tendo de si próprio? Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Tá? E alguns rabinos, irmãos, eles atribuíram o livro a Isaías ou Ezequias, devido aí o estilo, a diferença de estilo na escrita. E a versão Septuaginta, ela traduziu a palavra Corelet, pregador mestre, por Eclesiastes. Por isso que o nome que nós temos na nossa Bíblia Sagrada é Eclesiastes, e não o pregador, porque veio da Septuaginta, tá? É derivado da Septuaginta. Os registros da apostasia de Salomão no final do seu reinado é a parte trágica da sua história. Ele, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, olha a situação de Salomão, irmãos. Lá vai dizer, ora, além da filha de Faraó, porque, preste atenção, a primeira mulher, depois pode ter certeza absoluta que ele teve outras mulheres, mas um dos pontos principais na vida de Salomão foi o casamento com a filha de Faraó. Mas aqui era uma estratégia, e não era, irmãos, você não vai ver lá ele pedindo orientação e pedindo permissão para Deus para poder casar ou não com a filha de Faraó, mas ali era para aumentar o poder dele. Agora preste atenção, o próprio Deus, irmãos, vai falar para Salomão: você não me pediu para eu te livrar dos teus inimigos e nem para te dar riquezas. Eu vou te dar isso, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar riqueza e vou te livrar dos teus inimigos. Não tinha necessidade, irmãos, dele poder se casar com a filha de Faraó, não tinha necessidade disso. Então preste atenção, naquela época, irmãos, e é normal, né? Todos os reis, eles queriam aumentar o seu poder, mas o que chama a atenção é que Salomão não precisaria disso, porque Deus já tinha dito que iria dar esse poder a ele. Aí vai dizer, além da filha de Faraó, que já foi um problema, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Quais eram essas mulheres, irmãos? Moabitas, irmãos, inimigos de Israel, inimigos ferrenhos de Israel, os moabitas. Além das moabitas, amonitas, outro povo inimigo de Israel, edomitas, sidônias e etéias. Pessoas, irmãos, que para Israel, de maneira nenhuma, o próprio israelita, ele sabia que não deveria se aparentar com essas pessoas, mas Salomão, ele, em um certo ponto da vida dele,
ele resolve fazer isso aqui. Agora uma coisa interessante é que nós não notamos Deus chamando a atenção dele. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você tomou essa decisão, mas tem consequência lá na frente. O anzolzinho vai ser puxado. O pescador sabe muito bem aí, quando a isca ela é mordida por um peixe, você não puxa ele de primeira, porque senão você vai perder o peixe. Você deixa ele o quê? Se cansar. Você dá a linha para ele vai lá na frente e pensa: escapei, oh, que maravilha. Daqui a pouco você puxa ele de novo e vai até ele se cansar, se for peixe grande. E aí depois que ele se cansar, você tira para fora. Exatamente. E possivelmente nessa época ele estava envolvido com isso que ele estava falando. Olha que situação. Por isso que muitos colocam Provérbios como que ele estava escrevendo lá na frente, aonde ele já tinha tido experiências amargas com essas mulheres aqui. Mulher é difícil, né, irmão? É um caso sério. É brincadeira, irmão. É brincadeira. Fale por você, né? A Eliette falou. Mulher é bênção de Deus, irmão. Então vamos lá. Então, irmãos, ele se aparentou com essas mulheres aqui. Supõe-se, irmão, tá? Que Salomão escreveu o livro de Provérbios na primeira. Olha aqui como que foge da primeira lição que nós estamos falando de Provérbios. Aqui já fala o seguinte, olha: o livro de Provérbios na primeira parte do seu reinado, enquanto permanecia íntegro, ainda não tinha se envolvido com essas mulheres aqui. E escreveu Eclesiastes quando ele já estava velho. Por isso a descrição da velhice no capítulo 12, que nós vamos falar aqui. Ele mesmo vai falar sobre a questão da velhice. Acredita-se que pela graça de Deus, Salomão teria se arrependido e voltado para Deus. Não se sabe como, irmãos. O homem tinha 700 concubinas. 500 mulheres, né? 300 mulheres e 700 concubinas. 700 esposas e 300 concubinas. É difícil. Esse cidadão aí, isso não foi sabedoria, viu, irmão? Isso não foi sabedoria. Justamente estava falando agora mesmo aqui, era jeito era fazendo alianças com outros, né? Chegou ali: essa aqui é a minha filha, Salomão, essa aqui é a minha filha, olha que coisa linda, traz ela para cá então. Meu Deus do céu, o que é isso? Muitas alianças, péssimas alianças. O escopo do livro, o objetivo do livro de Eclesiastes é de mostrar a transitoriedade da vida, que os tradutores traduziram por vaidade. Alguns, irmãos, a gente pensa que vaidade, né, quando se fala em vaidade, a gente pensa logo na questão de o que eu estou usando. Adorno, né? Adorno. Mas a vaidade que está dita aqui, irmãos, é justamente o viver uma vida em que você pensa que nunca vai morrer, que nunca o seu carro vai quebrar, que nunca vai faltar dinheiro para você, e por aí vai. Então não é esse ponto da vaidade como nós assembleianos, nós pegamos mesmo esse ponto aí, não é, tá? É justamente isso que estava falando aí. Ele pensava, ele mesmo vai dizer: olha, o que eu fiz, eu estou vendo que não adiantou de nada. De nada. Ele está triste aqui, irmãos, quando ele escreve isso, tá? E aí vai. Salomão mostra que perseguir os prazeres da vida é coisa vã, porque a verdadeira sabedoria busca o conhecimento e a sabedoria de Deus. Irmãos, hoje você pega, eu vou citar só um exemplo aqui, tá? Irmão, Arnold Schwarzenegger,
Rapaz, o homem parece que ele era esculpido. Foi Mister Universo várias e várias vezes. Na época ninguém conseguia ganhar dele na questão do corpo em si. Hoje, irmão, esses dias atrás mostrou ele em Nova York. Irmão, tá só a mochiba. Tá só a mochiba, irmão. E não tem mais como fazer nada. Hoje as pessoas estão aí, irmão, puxam o rosto aqui assim, puxam aqui em cima e vai emendando aqui. Deve ter não sei quantos grampos aqui, ó, para puxar, para ver. Mas não adianta, irmãos, isso não adianta. É isso que Salomão estava dizendo sobre essa transitoriedade da vida. Ao invés dele cuidar, ao invés dele, por exemplo, só tendo um exemplo aqui, irmão, o crente em si, ele não está perdendo tempo nos caminhos do Senhor. Ele não está perdendo tempo, ele está ganhando o seu tempo. Agora preste atenção, essas pessoas de fora aí, irmãos, aonde eles, irmãos, parece que eles, e principalmente nessa época de redes sociais, se vê que a pessoa ali, os seguidores estão deixando, e os influenciadores, por aí vai, então eles estão vivendo uma vida, irmão, que se não tiver um retorno do lado de fora, isso não é viver, de forma nenhuma. Olha como que nós estamos vivendo. E Salomão, irmão, naquela época, ele já ia falar sobre isso. As pessoas confundem vaidade com isso, né? E nós vemos aí que a verdadeira sabedoria busca o conhecimento e a sabedoria de Deus. Eclesiastes, irmãos, ele é um sermão impresso. A gente pode ver que, sim. Que eu vou me deixar gastar, né? Como é que fala a música? Isso. Até uma pessoa veio perguntar para mim sobre esse hino, se a gente podia cantar esse hino na igreja, porque a pessoa, por exemplo, o hino diz assim, que eu vou me deixar gastar, e é como se entregar tudo na mão de Deus, e o que Ele quiser fazer, é mais ou menos nesse ritmo, né? O que Deus quiser fazer na minha vida, eu estou disposto a fazer. Aí ele perguntou assim, e se Deus pedir o meu filho? E se Deus pedir o meu filho? Aí eu falei, irmão, eu não vejo Deus como um Deus desse jeito, não, irmão, assim, matando filho, porque você não sei o que, e por aí vai, para você poder entrar nos caminhos do Senhor. Irmão, eu não vejo esse Deus carrasco desse jeito, não. Eu vejo um Deus de amor, um Deus que trabalha no fundo do nosso coração. E outra coisa, irmão, se você não quiser fazer, tem outro para fazer, tá? Porque o medo dele é gerar justamente isso, ele dizer que cantar algo para Deus e Deus aceitar aquilo ali e falar, olha, então se você não fazer, eu vou acabar com a sua vida. Eu não vejo Deus dessa forma, tá? Então, ele é um sermão impresso, né, o livro de Eclesiastes. Este é um sermão também penitente, da mesma maneira que eram alguns dos salmos de Davi. Davi, irmãos, ele escreveu alguns salmos para mostrar para algumas pessoas que não incorresse no mesmo erro que ele cometeu. Davi fez isso aí. Ele também, irmãos, o filho de Davi, ele vai escrever o livro de Eclesiastes com um objetivo: não caiam na besteira que eu fiz. Não façam o que eu fiz. Eu agi de um jeito e estou pagando o preço por isso. Não façam isso, tá? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Eclesiastes. Exatamente. É um sermão prático, rico. Salomão, depois de arrependido, resolve, como seu pai, ensinar os transgressores o caminho do Senhor.
Salomão mostra que as coisas que o homem tanto luta por conseguir são coisas passageiras, são coisas supérfluas. Isso aqui em nenhum momento não está também desincentivando você a buscar comprar uma casa, comprar um carro, não, de maneira nenhuma. Mas, irmãos, tem pessoas que não conseguem dormir à noite, principalmente ricos. Os ricos não conseguem dormir à noite. Tem gente, irmão, que coloca, ele investe na bolsa de valor, na bolsa de valores, e ele fica, irmãos, ele acorda de madrugada para ver como é que está, irmão, como é que está, se está rendendo ou não, se está caindo ou não, porque enquanto ele está dormindo aqui, lá no Japão, a bolsa está abrindo. Quando é meia-noite aqui, lá é meio-dia, a bolsa está a todo vapor. Aí e se caiu um ponto, irmão, pronto, perdeu o sono. Estou perdendo dinheiro, e por aí vai. Então, irmãos, Salomão, ele vai falar sobre essas coisas, que são coisas passageiras. São coisas passageiras. Salomão prescreve um medicamento contra a vergonha espiritual, vergonha que ele mesmo sentiu, tá? A divisão do livro. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira trata da transitoriedade da vida, ou vaidades. A segunda parte trata da excelência da sabedoria divina. Novamente ele vai falar sobre a sabedoria. Primeiro ponto aqui, irmãos, a introdução ao livro. Aí nós temos aqui a palavra do pregador, ele abre ali, como nós lemos aqui, e ele se identifica como Salomão, e aí ele vai dizer vaidade de vaidade. Essa palavra vaidade, ela no hebraico é rebel, tá? Que também dá uma pronúncia de Abel, que o nome Abel significa justamente isso, vaidade. E essa palavra vaidade, ela é repetida 37 vezes nesse livro pequeno. É um livro pequeno, irmão, tá? Mas ela repete 37 vezes. Aí o que ele ensina aqui? Algo que passa completamente, completa e rapidamente, é a vaidade. A vaidade também, ela não deixa resultado algum para trás, tá? Ela não deixa nenhum legado. A vaidade, ela não satisfaz a razão humana, que está sempre à procura de algo permanente e progressivo. A palavra vaidade, ela dá esse sentido de vapor, de fôlego. É usada em relação aos ídolos em contraste com o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os ídolos passam. E por isso que em muitos lugares na Bíblia Sagrada, os ídolos são chamados também de vaidade. Tá? A pergunta universal, ele vai dizer, que proveito, vamos aí para o texto, ele vai dizer no versículo 3, que vantagem, que proveito tem o homem em todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol, né? Então ele está aí fazendo essa pergunta, que muitas vezes nós podemos também fazer essa pergunta, que proveito teve? Principalmente quem foi do mundo, irmãos, que proveito você teve lá no mundo, né? O círculo vicioso, ele vai dizer aqui, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas Salomão aqui, ele estava falando para um tempo, o tempo dele. É lógico, irmãos, o conhecimento, ele continuou do mesmo jeito desde Salomão? Não. O conhecimento, ele tem se duplicado cada dia mais. E uma coisa interessante que ele fala aí nesse livro, é que levou-se mais ou menos 4.000 anos ali, um certo ponto, o conhecimento. Não mudou em 4.000 anos, depois mudou em 2.000 anos, tá? E o conhecimento hoje, irmãos, ele tem se multiplicado. Alguém chegou e disse, está inclusive no livro aí, dizendo que não há mais nada para se conhecer. O que tinha que para se conhecer já foi descoberto. Hoje só é aperfeiçoado. Alguém fala dessa forma, mas quando alguém fala dessa forma é justamente para dizer como que está rápido, irmão, o conhecimento nos dias atuais. Hoje, irmãos, antigamente quando você queria conhecer alguma coisa, você tinha que ir para uma biblioteca.
pegava livro, pegava um outro livro, pegava isso e aquilo. Hoje não, dentro da sua casa, no momento em que você quiser, você tem todo o conhecimento em um celular na sua mão. A experiência de Salomão. Salomão observou que a sabedoria e o conhecimento do qual as pessoas se orgulham não passa de um trabalho enfadonho que Deus impôs aos filhos dos homens para neles afligir. E aí ele faz uma coisa, ele faz uma pergunta interessante, irmão. Do que adianta você fazer um curso teológico, que esse curso teológico vai te afastar de Deus? Tem muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, irmãos, que não há nenhuma necessidade para a gente fazer. E se você está aqui nessa noite, nesse curso, com esse objetivo, ninguém está aqui com esse objetivo, mas quem faz um curso para se afastar de Deus, era melhor ele ter ficado na casa dele, porque isso que ele está fazendo pode levar inclusive ele para o inferno. Então é mais ou menos isso que Salomão ele vai tratar. Salomão ele reflete sobre as riquezas de que adquiriu. Aí ele vai falar sobre os bens e posse. E na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, capítulo 2, versículo 11, ele vai falar assim: olha, mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Correr atrás do vento, irmão, não vai alcançar nada. Aí ele vai falar sobre a sabedoria, sobre a loucura, e vai falar sobre a estultícia. O que é estultícia, irmão? E você vai encontrar essa palavra muitas vezes em Provérbios e em Eclesiastes. Estultícia significa estupidez, tolice, tá? Então toda vez que você encontrar ali estultícia, é estupidez, é tolice, tá? A transitoriedade do trabalho. Ele vai citar aqui uma coisa interessante: tudo que o rico faz, vai deixar para o outro. E aí nós lembramos do que Jesus ele vai falar sobre aquele homem que não tinha celeiros, e ele vai dizer: olha, agora pode descansar tranquilamente minha alma, porque você tem tudo em depósito, não tem nada que falta para você. Mas o próprio Jesus ele vai dizer que uma voz vai dizer para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, irmãos, muitas pessoas estão aí, e eu estava conversando esses dias com a minha esposa, e irmãos, coisa terrível é a tal da herança, e principalmente nos dias atuais, irmãos estão matando irmão por causa de herança, estão brigando, irmãos. É só o pai acabar de jogar a última terra lá em cima, ou fechar a porta lá, ele já começa, irmãos, a se degladiar. É meu, é meu, é meu, se tornam inimigos ferrenhos, simplesmente, irmão, de uma coisa que foi deixada, que alguém trabalhou, alguém lutou, mas o objetivo daquele homem, com toda certeza, a maioria das vezes, não era causar uma discórdia entre aqueles irmãos. E Salomão trata mais ou menos sobre isso. E aí ele vai falar sobre a reflexão do tempo, e é o versículo, irmãos, e é o capítulo mais lido de Eclesiastes, que é aquele que diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para morrer, tempo para viver, tempo para abraçar, tempo para se afastar de abraçar, e por aí vai. Agora, uma coisa interessante que ele fala aí, irmão, sobre essa questão de tempo de nascer e tempo de morrer, na Midrash, né, que é uma interpretação dos rabinos, vai dizer uma coisa interessante, que o que mais ou menos Salomão estava querendo dizer é: do jeito que você nasceu com pureza, morra com pureza também. Tente lutar para que você morra do jeito que você nasceu, com pureza no teu coração. Isso era um conselho. Ele vai fazer a reflexão sobre a morte do homem e dos animais. Ele vai citar aí, irmãos, um caso interessante: juízes mentirosos se levantam para condenar inocentes. Será que está acontecendo isso hoje, irmãos? Juízes mentirosos se levantam para condenar inocentes. É isso mesmo que ela falou aqui, irmão. Não tem que correr disso aí, não, tá? Nunca na história desse país vimos o que nós estamos vendo agora, tá?
E ele vai falar sobre uma coisa interessante que você tem que ter cuidado com isso. Salomão vai dizer que o mesmo lugar que vai o homem, também vai o animal. Cuidado para você não levar isso e dizer que ele estava falando do céu. Ele estava falando do que, irmão? Da terra. O mesmo lugar que é enterrado um homem, também o animal vai para a terra. É esse ponto, tá? Então não começa a criar aí, irmão. Ainda que a gente queira, a gente ama os animais, mas não vai criando aí céu para animal, por aí vai, que não existe isso não, né? O mais duro e difícil que seja, né? Sobre as tribulações da vida, Salomão reflete sobre as pessoas que são oprimidas sem que ninguém as ajude, e conclui que felizes são aquelas pessoas que ainda não nasceram. Por quê? Porque ao nascer já vai encontrar a dificuldade. Vai falar sobre a concorrência entre as pessoas, provém da inveja do homem contra o seu próximo e assim consegue prosperar. Salomão reflete sobre o homem rico que não é casado, não tem filhos, nem com quem deixar a sua herança. Para quem ele vai deixar? Naquela época, irmãos, mas hoje no Brasil, a própria lei mostra claramente que se a pessoa não tem ninguém, e a herança ela é passada para o sobrinho mais velho, né? Está na lei desse jeito aí. Olha, se não tem filho, passa para o sobrinho, para o filho do outro lá, e por aí vai. A lei ela segue alguns trâmites no Brasil, tá? Então naquela época lá, Salomão falava dessa situação desse homem, e vai falar sobre essas coisas que não vale a pena aqui, né? No versículo 7. A solução para a pessoa que vive sozinha é ter amigos e viver em sociedade. Aí ele vai citar aquele texto também muito interessante aqui do cordão de 3 dobras, que não pode se quebrar tão fácil. Você pega, irmãos, um graveto e você quebra ele, mas se você juntar os 2 pedaços de graveto e tentar quebrar, você pode até quebrar, mas você vai se esforçar muito para poder fazer aquilo lá. E ele estava falando justamente isso, irmãos. E aqui ele vai tocar num assunto sobre, não é só pelo casamento. Todas as vezes que a gente fala sobre isso aí, a gente vai falar sobre o casamento, mas ele vai falar também sobre irmãos dentro da igreja que não têm amizade com ninguém. Ele vive uma vida de solidão. Preste atenção, toda pessoa que vive uma vida de solidão, ela é um quintal para o diabo trabalhar, porque vai colocar tristeza no coração, vai mostrar que você não vale nada, vai mostrar que você não tem valor, vai mostrar e vai trabalhar nessa situação. E uma dos sintomas, irmãos, que uma pessoa entra pela questão da depressão em si, é se isolar. Irmão, eu não estou falando aqui de amigo, não é aquele amigo que vive na tua casa serrando as suas coisas, não, serrando o café que está caro, não é isso não, irmão. Eu estou falando daquele que diz o próprio livro de Provérbios: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nascerá o irmão. É o amigo que é irmão. Agora, cuidado quando você mesmo diz assim: eu não tenho amigo, pois a própria Bíblia diz que quem tem amigo pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. É a Bíblia que diz isso. Nós precisamos, irmão. E a igreja em si é um ambiente de amigos, de comunhão, irmãos, de pessoas imperfeitas. Pega o irmão Antônio aqui, ele não é perfeito, o pastor Célio também não é perfeito, mas mesmo com as nossas imperfeições, nós estamos indo para o mesmo lugar, o céu. E outra coisa, para encerrar esse assunto, a gente no céu não vai ter repartições. Ou seja, esse aqui é o condomínio daqueles que era mais assim:
Esse aqui é o condomínio daqueles que era mais assim, olha, esse aqui não vai conversar com esse aqui. Não, irmão, lá no céu é tudo igual. Lá não tem repartição. Hoje escutei um vídeo de uma mulher, de uma bispa aí falando aí que lá no inferno tem o condomínio do nada a ver. Irmão, ela criou até um condomínio no inferno. Até condomínio estão criando no inferno. É cada coisa que a gente ouve, né? Então, irmãos, ele vai falar sobre as pessoas mais velhas, como os reis e pastores que não se deixam admoestar por acharem que são pessoas superiores, tá? Tem gente, irmãos, e inclusive pastores que falam, não, negativo, eu não aceito isso não, eu não aceito ser corrigido de forma nenhuma, né? Mostrou que está pronto para ir para um outro lugar, porque todos precisam ser admoestados. Admoestado aqui não é brigar, admoestado aqui é chamar a atenção com amor. Uma pedrinha na coroa? Isso aí já é invenção, né, irmão? Também é invenção. Pedrinha na coroa. Se você falar galardão, aí sim, né? Você está falando de uma outra. Mas o galardão, ele é um mistério também, né? Nós não sabemos o que é o galardão, irmão. Nós não sabemos. Mas é uma recompensa. Mas não é bíblico, né? Aí ele fala uma coisa interessante aqui, irmãos, que estão nos escritos hebraicos. O 0 com o 1, vou colocar aqui assim, ó, para os irmãos verem. O 0 com o 1, ele vai ficar 0, 1. Mas o 0 precedido por 1, ele vai ficar 10. Ou seja, tudo você tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque senão você sempre vai ser um 0 à esquerda. Então tem que ter Deus primeiro na sua vida. O judeu, né, o rabino, né, fez essa comparação e achei interessante demais. Deus tem que estar junto conosco, aí ele multiplica as coisas na nossa vida. Reverência no culto, irmãos. Ele vai dizer, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele estava falando ali da igreja, irmãos, diretamente ele não estava falando da igreja, tá? Diretamente, ele estava falando, e aí o sentido na Torá é um sentido que melhora mais esse versículo. O sentido na Torá diz assim, olha, guarda o teu pé quando dirigires a casa do Eterno, tá? Então não está dizendo aqui, nesse ponto aqui, sobre eu guardar os meus pés físicos, não. Aqui está falando, irmão, tão somente de respeito, de reverência diante de Deus, tá? E aí ele vai dizer, quando você entrar, sejam poucas as tuas palavras, para não dizer o que você não pode falar, irmãos, para você não falar demais. E aí ele vai falar assim, sobre a questão dos votos, cuidado quando você votar. E ele vai dizer, é melhor que não votes, do que votes e não pagues. Presta atenção, irmão, você não é obrigado a votar. A votar aqui, irmão, não é votar em candidato, não, irmão. É fazer um voto para Deus. Todos nós podemos fazer voto. E irmão, e se tem uma coisa que Deus gosta no servo dele, é quando o servo dele faz voto. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Pronto, irmão, é desafio. Ele vai fazer. Agora, se você fizer esse voto e virar as costas para Deus, vai ter uma fatura que você tem que pagar, tá? Então por isso que Salomão, e isso aqui vale para os dias de hoje, ele vai falar sobre a questão dos sonhos, que nós temos que ter cuidado muito, irmão, com sonhos, tá? E por muito falar, vem os sonhos. Quem conversa demais durante o dia, irmão, vai sonhar à noite. É isso que ele diz lá. Essa questão do voto também tem que ter preocupação em fazer votos eternos, né?
pro resto da vida eu vou fazer assim. Uhum. Aí chega uns 5 anos, a pessoa, não é bem assim, eu vou dar um jeitinho aqui. A pessoa eu vou ler a Bíblia todo dia da minha vida, faz um propósito, depois quebra. Quebra lá na frente. Todo dia, 3 horas da manhã. Mentiu, irmão. Quando você fizer um voto, estipula um tempo. Não tem problema. Senhor, por 2 meses, por 3 meses. Não vai falando eterno, não, irmão. Ah, mas Deus, ele entende? Deus entende. Mas e se foi de sinceridade? E se você usou de sinceridade mesmo? Eu conto sempre, né? Na época que eu passei na PM, tinha casado com a Eliette, tinha pouco tempo. E aí faltava algumas coisas para a gente poder entrar. E aí a Eliette falou assim: olha, vamos fazer um voto com Deus. O nosso salário foi quantos meses? 3 meses, foi? 3 meses. Foi 3 ou foi 4? Nós vamos tirar era metade, parece, né? Era metade. Eu não lembro o total. Era como se fosse assim, a metade do salário, mano. A metade do salário. Ou era 20%. Era um negócio assim. Era um valor bonzinho, sabe? Rapaz, e Deus colocou eu lá dentro da PM. Primeiro mês, saiu o pagamento. Cheguei lá na igreja. Tá aqui. Rapaz, o segundo mês, aí eu fui lá. Tá aqui, pastor. Meu Deus do céu. E a gente pegava um cheque emprestado para fazer compra da minha cunhada. Aí eu cheguei para a Eliette e falei assim: esse mês não tem como dar o voto, não. Aí ela falou assim: a gente não come nada, mas nós vamos cumprir o voto. Aí eu falei: tá bom, era eu que ia cumprir, né? Então tá bom. Aí eu fui lá. Aí, rapaz, acho que foi 4 meses mesmo. Aí consegui colocar lá, também cobrir o cheque, tá, certinho. Aí o 3º mês, irmão, aí eu vinha tremendo as pernas, não era só a mão não, para entregar. Aí eu falei para ela: olha, não vai dar não, esse mês não dá no mesmo não, vamos entregar sim. Rapaz, sem falar nada, a minha cunhada encontrou a gente e falou assim: sério, esse mês não precisa cobrir o cheque não, eu cubro. Sem eu falar nada, irmão. E aí, o último mês também foi do mesmo jeito. E a gente sem falar nada, irmão. Sem falar nada. E cumprimos o voto com Deus. Tá? Então, irmão, seja fiel, cuidado com isso. Salomão não estava falando aqui por falar, não. Cuidado com isso. E a Bíblia, em outros lugares, também vai falar sobre isso, tá? A respeito das riquezas, ele vai falar sobre algumas coisas aqui, ó. Quem oprime alguém, sempre tem um outro que vai oprimir essa pessoa. Ele vai falar sobre isso aí. O rico, ele não consegue dormir. Ele vai dizer o seguinte, que o rico não vai levar nada para a eternidade. Isso aí naquela época ele já estava falando, e hoje nós temos essa plena certeza também. Um pastor estava falando sobre Alexandre o Grande. Irmãos, ele conquistou tanta coisa mesmo. Ele morreu novo, morreu com 33 anos? 33 anos, irmãos. Segundo a história, isso aí pode ser uma lenda, mas o pastor estava conversando uma vez falando sobre isso. Segundo a história, disse que Alexandre o Grande pediu para que enterrasse ele com as mãos para fora. E ele dizendo que aquilo ali ele estava querendo demonstrar para todo mundo que ao morrer ele não ia levar nada também. E não levou. Então, irmãos, e isso acontece, continua acontecendo, e isso é uma realidade, né? E aí nós temos as lições do capítulo 6, do 1 ao 12, e vamos para a segunda parte. Depois de analisar os capítulos anteriores sobre a sabedoria, a vida dos tolos, as riquezas, a futilidade em não usá-las, e depois de considerar a vida do homem, nessa segunda parte o estudante se depara
com outros aspectos do ensinamento do pregador, que passa a enfatizar o que é preciso para se manter feliz. Ele vai dizer que nós temos que cuidar da nossa reputação. Ele vai falar sobre isso aí. Irmãos, um bom nome, você tem que zelar pelo teu nome. Você tem que zelar pelo teu nome. Você não pode deixar o teu nome ser levado aí de qualquer maneira, não. Você não pode deixar que as pessoas te conheçam como trapaceiro, como uma pessoa que compra e não paga. Isso tudo, Salomão naquela época ele vai falar, reflita, ele vai dizer para nós poder refletir sobre a morte, ouvir os conselhos dos sábios, evitar a opressão e o suborno. Ele vai falar sobre ser paciente quando alguém provocar. É melhor você contar até 2, né, até 3, até 4, e nunca levar um desaforo, por aí vai. Eis o que diz o mestre, né, o Salomão aí no livro, Conselhos Sábios do Pregador. Aí ele vai falar sobre a pergunta que faz a diferença para uma vida tranquila, o destino dos sábios e dos justos. Aí é nesse ponto aqui, irmãos, nesse capítulo aqui, é que tem esse versículo, na página 108 está dizendo aí: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse texto aqui, em muitos lugares, alguns citam como vestes brancas ser santidade, tá? E o texto, irmãos, não está falando sobre isso. O texto está falando justamente de uma veste onde você ia como se você fosse para uma festa, mas você estava uma veste impecável. É nesse ponto que ele está falando. O óleo sobre a cabeça aqui, irmãos, no original, é justamente um perfume que você passava, era como se fosse pentear o cabelo, e você derramava algo cheiroso na sua cabeça, tá? Esse é o sentido original disso aí, tá? Ele vai falar sobre a excelência da sabedoria, e voltando aqui sobre a questão da reputação, ele vai dizer, irmãos, que uma mosca, ela estraga um perfume. Ele mesmo vai dizer. E aqui está falando, irmãos, sobre a questão da reputação. Você, irmãos, pode viver 52 anos tentando fazer a coisa certa. Quando você faz uma coisa errada, aquilo tudo que você fez vai por água abaixo, em muitas situações. Então, por isso que Salomão ele fala sobre essa situação. A prudência do sábio, aí ele vai falar sobre a semeadura, e uma coisa interessante que ele fala, irmãos, nesse capítulo, é esse texto: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso aqui, irmãos, é um mistério. Muita gente, irmãos, tem definições sobre o que é lançar esse pão sobre as águas e depois de muitos dias o achar. E aí, irmãos, eu fiz questão de trazer o meu presente, e eu vou ler aqui. Irmãos, na tradução brasileira é desse jeito que está aí: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia acharás. Na Almeida corrigida, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Na Almeida Revista Atualizada, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Na Nova Almeida Atualizada, diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Agora preste atenção numa coisa aqui, irmão. Nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz essa tradução: empregue o seu caminho, o seu dinheiro, empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Irmão, essa versão aqui na linguagem de hoje é uma versão dos pastores da prosperidade. Irmão, isso aqui a gente escuta de vez em quando aí uma rádio evangélica. Irmão, toda vez que entra um cidadão para falar é sobre as primícias. E aí, irmão, eles fazem uma conjectura, eles pegam lá a grande tribulação e colocam
no dízimo. Eles pegam qualquer coisa, irmão. A mulher lá na beira do poço de Jacó, eles colocam dízimo ali naquele lugar. Eles vão fazendo uma maracutaia ali, um negócio assim, para poder arrancar dinheiro das pessoas. Esse texto aqui, irmãos, essa nova tradução na linguagem de hoje, isso aqui é um perigo. Agora, o que eu achei mais interessante sobre lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, eu achei interessante algo que eu li. Uma pessoa disse o seguinte, que o ponto principal desse versículo é a palavra pão. É a palavra pão. Mas por quê? Porque o pão, ele era traduzido também como semente. Aí você começa já a clarear mais. E o que ele leva? Ele leva para a questão no Egito, quando as águas do Nilo, elas subiam, o que a pessoa fazia com a semente? Jogava sobre as águas. As águas levavam essa semente para as ribanceiras, e quando as águas baixavam, a própria natureza plantava aquela semente. Aquela semente ia para a beira daquele local que tinha sido inundado, e germinava e nascia depois. Então o sentido está aqui, e o sentido está em olhar para o futuro, trabalhar olhando para o futuro, aproveitar as oportunidades. Se você não tem alguma coisa para você cavar, para plantar, lança sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai ter o retorno dessa semente que você está lançando. Então, eu achei interessante, e eu creio que é mais ou menos essa situação. E ele vai encerrar, irmãos, com... A interpretação que eu tinha também, que eu vi no pastor sobre isso, é a mesma coisa. Uhum. Mas só que ele só não dava a questão do entendimento que quando as águas baixavam, é onde ninguém esperava nada nascer água. Exatamente. Então tem a ver com justamente essa questão de você investir, mas não é investir em questão de dinheiro, irmão, porque as pessoas pegam esse versículo, irmãos, e colocam como invista o seu dinheiro, invista na igreja, invista nisso e aquilo, e por aí vai. Então é forçar o que a Bíblia diz. E aí, irmãos, ele vai ele vai escrever aquele ponto principal sobre a questão do jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, aos quais você vai dizer: não tenho neles contentamento. E ele vai explicar, irmãos, por que não tem contentamento. E ele vai usar aqui a velhice, tá? E aqui, irmãos, não é desprezo aos idosos, não, é a consequência da idade. O pastor hoje está correndo 9 quilômetros, irmão. Mas quando ele tiver os seus 60 aí, ele não vai dar conta de correr desse jeito. Isso é natural do corpo humano. Tem gente que consegue correr, tá? Eu estou falando assim, mas é natural do corpo humano. Muita coisa hoje. E aí ele vai falar sobre as situações aqui, olha, que atinge, e o jovem, ele tem que pensar nisso aí. Ele tem que pensar. E aí ele vai falar aqui, irmãos, quais são os dilemas da velhice. Os braços não são os mesmos mais, tá? As pernas não são as mesmas mais. Os dentes caem. É natural e é normal, tá? E naquela época não tinha o sistema que tem hoje. Até idosos aí, irmão, fazem implante, e tem dentes aí fortes aí, por aí vai. A perda da visão, o enfraquecimento da voz, a perda da audição e as consequências físicas da velhice, tá? E ele toca aqui no ponto G, aqui, né, sobre a questão da linguagem esotérica. E ele vai dizer, irmão, ele vai até usar aí uma palavra muito pesada, dizendo que Salomão possivelmente ele teve contatos com satanismo na época,
Irmãos, a Bíblia não diz desse jeito, tá? Mas ele teve contato com o quê? Com os deuses pagãos, Quemos, né? Que era deuses dos Moabitas, Astarote. Ele teve contato com esses Moloque também, e por aí vai. Então por isso que alguns pontos aí sobre quebrar o fio, ele quis levar para esse lado aí, mas aí existe uma explicação no hebraico do que poderia ser isso aí, tá bom? E a conclusão, meus irmãos, Salomão conclui aqui seu sermão afirmando que ele ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Eclesiastes 1:2 começa dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E Salomão repete esse texto novamente antes da sua conclusão, no capítulo 12, versículo 8. Aí João, irmãos, muitos e muitos anos depois, ele conclui também dizendo: ora, o mundo passa, e bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E João, irmãos, ele estava falando justamente disso, que o mundo passa, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai. E ele vai dizer: o mundo passa, tudo isso aí passa, irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus é diferente, ele permanece para sempre. E aqui, irmãos, para sempre é para sempre com o Senhor. O mundo não, para nós, irmãos, o nosso mundo, o mundo com Cristo não termina aqui. O mundo com Cristo nós vamos viver eternamente com Ele na glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?